No vídeo hoje iremos abordar uma teoria que ninguém está comentando, que Joey Quinn pode, na verdade, se tornar a maior ameaça já enfrentada por Dexter. E por que isso faz mais sentido do que você imagina. You do not want to question my loyalty to my family, Quinn, not today. Do your fucking job. Quando Joey Quinn finalmente reaparece em Dexter Resurrection, não é apenas um aceno nostálgico para os fãs antigos. É um sinal de que seu papel nesta nova era pode ser maior do que se esperava. Sua primeira volta ocorre no episódio 3, Backseat Driver, onde o vemos ao lado de Angel Batista e Vince Misuka, em um bar de Miami. A cena começa descontraída, com Quinn mostrando verdadeira irritação com a aposentadoria repentina de Batista. Sua reação, metade magoada, metade irritada, nos lembra de sua lealdade profunda, mas frequentemente impetuosa. Quinn pressiona Batista sobre por que ele não contou, lançando sugestões sarcásticas como abrir um restaurante, escrever um romance ou até começar um podcast. É o Quinn clássico, cético, um pouco cortante, mas no fim das contas movido pelo cuidado com as pessoas ao seu redor. Quando Batista interrompe as especulações com seu enigmático "você já teve aquilo que simplesmente não consegue deixar para trás", You ever have that one thing you just can't let go? Yeah. The Eastern European stripper. It was a terrible fucking idea. It wasn't that bad of an idea. Quinn mostra um lado raro e vulnerável, referindo-se ao seu trágico relacionamento com Nadia. Essa breve referência a um dos arcos mais emocionais do personagem, sua tentativa de salvar uma mulher presa em um mundo sombrio, o âncora imediatamente na continuidade da série original e mostra que aquelas cicatrizes ainda o moldam uma década depois. Avançando para o episódio 8, a sala de morte onde tudo acontece e a presença de Quinn se torna ainda mais significativa. Encontramo-lo não em um bar, não relembrando o passado, mas de pé numa cena de crime em Miami. Só que agora ele já não é mais o detetive Quinn. Ele se apresenta como Tenente Joey Quinn, uma promoção que imediatamente chama a atenção. Essa única revelação diz tudo sobre o quanto ele avançou desde que Dexter desapareceu de Miami. Fãs que lembram da 8ª temporada vão se recordar da amarga decepção de Quinn, depois de tanto esforço por uma promoção, só para ver Andy Miller ser promovida por conta da política de Matthew. Por anos, os espectadores se perguntaram se Quinn havia realmente progredido na carreira, e Resurrection finalmente confirma. Quinn subiu na hierarquia, primeiro para sargento e depois finalmente para tenente, a mesma patente que já foi de Maria LaGuerta. Agora ele comanda respeito, carrega autoridade e tem o tipo de influência no Miami Metro que nunca chegou a ter na série original. Mas o reaparecimento de Quinn não se resume a um título brilhante, é um recurso deliberado de roteiro. Enquanto está na cena, ele recebe uma ligação do detetive Claudette Wallace, perguntando sobre o caso do Bay Harbor Butcher. Quinn, claramente pego de surpresa, fica chocado ao saber que Batista está investigando ativamente em Nova York. A reação dele não é descartada como ruído de fundo. Em vez disso, o posiciona como um possível elo entre a missão solo de Batista e o panorama mais amplo do Miami Metro. Se Batista está se aproximando do passado de Dexter e se algo acontecesse com ele no processo, Quinn passa a ser uma das poucas pessoas com conhecimento e proximidade suficientes para levar a investigação adiante. Aquela única ligação prepara o terreno para que ele importa novamente, não como um alívio cômico ou personagem secundário, mas como uma força legítima na história em andamento. Também vale notar como Resurrection escolheu trazê-lo de volta. Desmond Harrington filmou essa cena não em Miami, mas em Nova York, com a equipe de produção se esforçando para transformar o quarteirão em um cenário convincente do sul da Flórida. Esse detalhe por si só sugere que seu retorno não foi apenas um cameo preguiçoso, foi cuidadosamente planejado, elaborado para soar autêntico e projetado para gerar discussão entre fãs. Some a isso sua popularidade renovada online.
memes, teorias de fãs e uma apreciação revivida pelo trabalho de Harrington. E fica claro que a presença de Queen é mais relevante do que nunca. Mas há uma grande pergunta pairando entre os fãs. Será isso tudo que vamos ter? Ou Queen está sendo discretamente posicionado para um papel maior na segunda temporada? Com seu histórico investigando Dexter, seus laços próximos com Batista e agora sua promoção a tenente, é difícil imaginar que Resurrection o trouxe de volta ao destaque apenas por fanservice. Se alguma coisa, os roteiristas parecem estar plantando sementes para que Queen possa ser uma das pessoas a seguir a trilha de Batista, ou pior, se tornar o próximo verdadeiro inimigo de Dexter. Afinal, alguns fãs há muito especulam que Queen sabia mais sobre Dexter do que admitiu, possivelmente desde a 5ª temporada, quando suas suspeitas estavam no auge. Seja porque ignorou a verdade por lealdade, medo ou pragmatismo, Resurrection pode finalmente forçá-lo a encarar aquilo de que um dia se afastou. Se Batista fosse morto ou, pior, incriminado e preso por Dexter, então a tocha da sua missão quase certamente passaria para Joey Queen. Essa possibilidade é muito mais aterrorizante do que muitos fãs percebem. Ao contrário de Masuka, que traz alívio cômico, ou mesmo de Batista, cujo coração frequentemente amolece seu julgamento. Queen sempre teve uma postura mais dura. Ele é o tipo de policial que não larga o osso quando crava os dentes em algo. E se ele chegasse a acreditar que Batista foi eliminado por causa do que sabia sobre Dexter, essa determinação só se tornaria mais dura. Imagine Queen chegando a Nova York, assumindo o lugar de Batista não como um substituto relutante, mas como um homem com uma vendetta pessoal para terminar o que seu antigo capitão começou. Sua personalidade o torna especialmente adequado para esse papel. Abrasivo, confrontador e sem medo de ultrapassar limites, se isso significar pegar a pessoa que sabe ser culpada. Muitos fãs esquecem o quão perto Queen já esteve de descobrir o segredo de Dexter. Na 5ª temporada da série original, Queen tinha fortes suspeitas de que Dexter estava ligado à morte de Lydia. Ele percebeu as horas estranhas, os arquivos sumidos e aquela maneira silenciosa como as coisas nunca batiam em volta de Dexter Morgan. Enquanto outros descartaram, Queen continuou pressionando a ponto de quase ultrapassar os limites em sua busca. A única razão pela qual ele não descobriu a verdade então foram as circunstâncias, o timing e talvez sua lealdade complicada a Deborah. Mas esses instintos não desapareceram, e se Resurrection o coloca como aquele que vai pegar a investigação de Batista, ele não vai encará-la como o mesmo homem de uma década atrás. Este é o Queen com mais patente, mais autoridade e um senso de justiça aguçado. O que torna Queen especialmente perigoso é sua mentalidade intransigente em relação às pessoas que quebram a lei. Batista sempre foi uma bússola moral, mas sua compaixão pode, às vezes, nublar seu julgamento, tornando-o mais propenso à hesitação. Queen, por outro lado, opera com uma borda mais fria e dura. Ele não é do tipo que se perde em simpatia. Quando vê alguém ultrapassar uma linha, seu instinto é reagir com força. E se ele começar a juntar as peças da verdade, que Dexter foi o açougueiro de Bay Harbor o tempo todo, essa veia implacável poderia transformá-lo no caçador mais formidável de Dexter até hoje. Ao contrário de Batista, que passou grande parte da carreira sendo um líder nato e um diplomata, Queen é mais áspero nas bordas. É o tipo de policial que persegue uma pista até o fim até conseguir resultados. Agora, imagine o momento em que Queen e Batista se reencontram, seja em Nova York ou por uma ligação desesperada antes de tudo desabar. Se Batista dissesse a Queen de forma clara que Dexter era o assassino, desta vez Queen teria todos os motivos para acreditar. Ele está mais velho, mais sábio e menos disposto a descartar esse tipo de aviso como paranoia. E com a enigmática mensagem de aposentadoria de Batista ainda ecoando em sua cabeça, quando tudo acontecer, confie em mim, você vai entender,
Quinn poderia de repente ligar todos os pontos. A morte ou o desaparecimento de Batista não pareceria mais aleatório, soaria como confirmação. E quando um policial como Joey Quinn acredita estar diante da verdade, nada menos que a sepultura vai detê-lo. A parte aterradora para Dexter não é apenas a suspeita potencial de Quinn, é o crescimento de Quinn. Ele já não é o detetive impulsivo que podia ser distraído por vícios pessoais ou política de escritório. Como tenente, aprendeu a ser metódico, a jogar no longo prazo e a usar o sistema a seu favor. Essa experiência, combinada com sua postura direta, o torna mais inteligente e mais eficiente do que nunca. Dexter conseguiu escapar de Batista por tanto tempo, em parte porque Batista até recentemente seguia o livro à risca. Quinn não faria necessariamente o mesmo. Se sentisse que a lei não estava agindo rápido o suficiente, ele pressionaria. Se precisasse contornar uma regra para prender Dexter, não hesitaria. Essa imprevisibilidade o torna o adversário muito mais assustador do que Batista jamais foi. Agora, se essa teoria se sustentar e Quinn estiver sendo posicionado como sucessor da missão de Batista, então a maior ameaça de Dexter não será um rosto novo ou um detetive recém-chegado. Será um fantasma familiar do seu passado. Um homem que uma vez suspeitou dele, que agora tem a patente e a experiência para agir e que pode finalmente conectar todos os pontos que ficaram pendurados na sua frente anos atrás. Nesse sentido, Joey Quinn vestindo as botas de Batista não é apenas poético, é o pesadelo perfeito para Dexter Morgan. Como sempre, não esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos assim e deixe suas teorias nos comentários abaixo. Também gostaríamos de agradecer a página Dexter Brasil, que divulgou o nosso primeiro vídeo e foi de muita ajuda. Vão lá no Instagram deles e digam que vieram pelo Coelho Cinéfilo. Até o próximo vídeo.